Irmãos, eu gostaria de compartilhar um texto da Bíblia, um pequeno episódio que aconteceu na vida de Jesus e que é relatado nos 4 evangelhos. Isso é um pouco raro, todos os 4 evangelhos contarem a mesma cena, o mesmo episódio, e é o que aconteceu nessa feita. Isso que eu vou falar aconteceu logo depois da última ceia de Jesus. A gente sabe que essa ceia foi talvez o momento mais significativo, mais profundo que Jesus teve com os seus discípulos. Foi nessa ceia que Jesus tomou uma toalha, uma bacia, lavou os pés dos discípulos, ensinando uma lição de serviço e de humildade. Foi nessa ceia que Jesus pegou o pão e disse: esse é o meu corpo que será entregue a favor de vós. E esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é derramado a favor de vós, que é algo, talvez, um momento de plenitude da história. Talvez a razão principal de toda a história do universo foi ali, naquele episódio, naquele momento. E logo depois da ceia, Jesus vai ao Getsêmani. Separa Pedro, Tiago e João para orarem consigo e compartilha da sua maior angústia, a angústia de beber aquele cálice que lhe foi proposto pelo Pai. E enquanto Jesus está ali orando, os discípulos caem no sono e dormem. E por 3 vezes Jesus precisa ir lá e acordar aqueles discípulos. E aí na 3ª vez que Jesus vai e acordá-los, ele diz: levanta, está chegando o meu momento. E ao sair aparece Judas com os líderes religiosos, dos soldados, e dá aquele famoso beijo dizendo: é este o homem. E aí então acontece esse episódio que eu gostaria de compartilhar. Embora ele esteja nos 4 evangelhos, eu gostaria de contar o que relata Lucas, no capítulo 22, versículos 50 e 51. O evangelho de Lucas, o 3º livro do Novo Testamento, no capítulo 22, versículos 50 e 51. É um relato muito curto, uma história muito curta, mas muito significativa, principalmente para os dias atuais que vivemos agora. Então, Lucas, capítulo 22, versículos 50 e 51, dizem assim: e um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Eu sei que parece uma história curiosa e talvez até meio sem propósito de estar entre fatos tão importantes, significativos, marcantes para o cristianismo, por isso eu queria ler novamente, Lucas 22, 50 e 51. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. E é sobre isso que eu queria compartilhar nessa noite. Os com espada e os sem orelha. É um nome um tanto curioso, mas que diz muito sobre o contexto que nós passamos e vivemos hoje. Os com espada e os sem orelhas podem representar grupos que a gente encontra em todos os lugares, principalmente dentro da própria igreja. Se você reparar bem, em algum momento da história, se você já frequentou alguma igreja cristã, você já viu aqueles que estavam lá com espada. Como também você já viu aqueles que estavam sem orelha, os feridos ali dentro da igreja. Isso também pode representar situações de que a gente já viveu dentro do contexto do cristão, né? Muitas vezes você fez parte daqueles que estavam com espada. Em outras vezes, você fez parte daqueles que ficaram sem orelha, né? E geralmente... E isso acontece, às vezes você pode ser um com espada e um sem orelha ao mesmo tempo. Ou seja, você é aquele do tipo que já feriu pessoas, como você também já foi ferido por pessoas ali dentro do próprio contexto da igreja. Nós estamos falando hoje. E é sobre isso que eu queria falar. Eu queria dizer e comentar sobre isso porque é uma realidade que nós vivemos hoje. Eu continuo na mesma situação de muitas vezes abrir o WhatsApp,
Facebook ou outras mídias, e verem amigos queridos do coração maltratando outras pessoas, ferindo outras pessoas em nome do Evangelho. Isso é uma coisa que lastimável, nos deixa muito triste. E, por outro lado, nós também podemos perceber aqueles que são vítimas, que foram feridos, e essas feridas têm causado transtornos enormes, inclusive afastar mais de Deus, afastar mais da igreja, o que é muito pior do que apenas ficar sem a orelha. Então, eu queria compartilhar esse texto. E para ajudar você a identificar, a gente pode ver no texto, aqui no contexto, algumas coisas que nos ajudam a entender e identificar as características dos dois grupos. Então, eu vou começar falando das características daqueles do grupo dos com espada. Aqueles que se usam da espada são aqueles que estão sempre armados. Sabe aquelas pessoas que têm, talvez, um temperamento, uma atitude um pouco agressiva, dura, aquela pessoa impetuosa, aquela pessoa meio valentona, que muitas vezes se acha o dono da verdade e muitas vezes parte para cima. É aqueles que gostam de uma boa briga, independente do nome que se dá para a briga. Às vezes se fala uma discussão, às vezes se fala um compartilhar alguma coisa, mas ela sempre carrega consigo uma espada. Outra característica é que essas pessoas usam a causa cristã como pretexto para agir com violência. Usam o nome de Jesus. Como a pessoa que usou a espada, e a gente sabe que foi Pedro, segundo o relato de João, no capítulo 18, versículo 10 e 11, a gente sabe que esse com espada era Pedro. E Pedro faz isso, neste momento, para defender Jesus. Para ele era uma injustiça Jesus ser entregue. Um homem que pregava o amor, aquele que foi profetizado como o Messias, o Filho de Deus que fez milagres e mais milagres em favor daqueles que eram necessitados. Pedro, em nome de Jesus, pegou essa espada e decepou a orelha daquele servo do sumo sacerdote. E muitas vezes esses com espada estão dentro das igrejas fazendo a mesma coisa, usando a causa cristã, falando em nome de Cristo, em nome da igreja, da denominação, mas estão prontos a ferir e a coibir qualquer movimento ou argumento contra os seus ideais, contra aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha verdadeiro, aquilo que ele acha justo. E ele usa a espada para defender isso. Outra característica que a gente percebe dos com espada é que eles usam aquilo que está à mão. Nós não andamos com espada, mas geralmente nós usamos a língua. A língua é a nossa espada. É isso que diz a epístola de Tiago. A língua, aquele menor órgão que nós temos no nosso corpo, mas que pode colocar tudo a perder. Que é como uma fagulha que pode incendiar uma floresta. Aquela língua que pode ser o leme que direciona um navio enorme, mas que tem esse poder de vida e o poder de morte. Nós não usamos essa espada, nós usamos a língua. E, infelizmente, às vezes a nossa língua ela pode ser muito mais afiada do que uma espada. Outra característica daqueles com espada são aquelas pessoas que agem por impulso. Nunca por sabedoria, por amor ou por compreensão. Mas são aqueles que, no impulso, de repente, querem assumir uma posição e defender com unhas, dentes e espada. E são capazes de tudo, inclusive matar o seu oponente, se ele não concorda com aquilo que está falando. São pessoas que agridem, são pessoas que ferem, e pessoas que muitas vezes estão próximas de nós. O que é um perigo. E, às vezes, pode ser você, como eu, muitas vezes, preciso confessar, já agi como esses com espada. Às vezes, na boa intenção, às vezes, querendo fazer o bem, querendo fazer aquilo que é justo. Mas, se eu parar para pensar, quantas vezes já feri outras pessoas, sem precisar, ou não devendo fazer isso? Além do grupo dos com espada, a gente também tem os grupos dos sem orelha,
que nesse caso foi o servo do sumo sacerdote que teve a sua orelha direita decepada. Lá em João, capítulo 18, quando vai relatar a história, ele diz que o nome dessa pessoa era Malco. Ele tem nome, tem RG, tem endereço. Era um ser humano como eu e como você. E talvez você, como eu também, muitos momentos da vida, dentro da igreja, já se sentiu como o sem orelha. Os sem orelha são aqueles que foram feridos por outros cristãos. Aqueles que deveriam pregar o amor e o perdão, e em vez disso, acabaram ferindo o nosso coração e que nos deixaram marcas. E marcas profundas, perdas significativas. Aliás, não é fácil a gente perder a orelha, né? Tentar se colocar no lugar de Malco. Não foi uma experiência agradável, pelo contrário, foi algo humilhante, algo que marcou a sua vida, marcou o seu corpo, trouxe um estigma sobre a vida. Assim também nós encontramos muitas pessoas na igreja. Eu já me comportei muitas vezes como um Malco, como um sem orelha dentro da igreja. Os sem orelha também são aquelas pessoas que nunca tiveram tempo nem oportunidade de se defender. E por isso elas se sentem extremamente injustiçadas. Porque, de repente, ela não sabendo nem de onde veio, vem uma espada e decepa a sua orelha. Sem tempo dela reagir, de defender, de argumentar, de querer dizer como ela se sente, o que aconteceu, de falar do seu ponto de vista, das suas causas, mas de repente vem alguém e lhe fere. Quantas vezes e quão comum isso é nas igrejas e nos convívios que nós vivemos, principalmente nesses momentos. E mesmo distante das igrejas, a gente acaba convivendo nas mídias sociais. Uns com espada e outros sem orelha. E outra característica dos sem orelhas é que, geralmente, eles se tornam sensíveis, arredios. Experimente ter uma orelha arrancada para você ver. Eu fico imaginando, me colocando no lugar de Malco, não é fácil. Talvez você nem queira ficar muito próximo mais daquelas pessoas. Talvez você se torne hipersensível e nem esteja disposto a ouvir mais nada de alguém que fale alguma coisa a respeito de Jesus. Quantos dos que hoje são chamados sem igreja, na verdade, começaram como sendo sem orelha, como Malco. Foram agredidos, foram violentados dentro da igreja e, de repente, não tiveram mais vontade e nem disposição para ouvir de novo falar alguém em nome de Jesus. Isso é uma realidade constante. Mas o que eu queria é que a gente pensasse e refletisse nessa noite, nessa mensagem, o que Jesus diz para os dois grupos. O que Jesus diz para os com espada, no caso Pedro, e o que Jesus diz ao sem orelha, no caso Malco. Porque a gente tem uma perspectiva e uma maneira diferente de agir, que nós precisamos entender agora. Meus irmãos, nós nos relacionamos com os outros, ainda que nesse distanciamento social, através das mídias, nós ainda nos comunicamos e as pessoas precisam ouvir uma palavra de amor, de fé, de coragem. E muitas vezes nós estamos mais dispostos a defender nossa posição religiosa, nossa posição política, nossa posição social, e acabamos ferindo outras pessoas. E eu fico pensando, depois que passar essa pandemia, o estrago que haverá. Quantas pessoas com espada e quantas pessoas sem orelha que não terão mais vontade nem coragem de se ver. Tanto de feridas que estão e por quantos ferimentos causaram. Então, a gente precisa parar um pouco e pensar no que Jesus diz para cada uma dessas pessoas. E começando sobre os com espada, ou Pedro, a primeira coisa que Jesus diz aqui em Lucas, capítulo 22, versículo 51, Jesus, porém, respondeu, basta.
Essa é a palavra de Jesus para Pedro. Foi isso que Jesus disse para Pedro, quando Pedro pegou a espada e decepou a orelha de Malco. Jesus disse para ele: basta, Pedro, acabou. Pedro, não faça isso, basta. Irmãos, a espada nunca foi uma opção para nós. Embora a nossa reação, talvez o nosso impulso de querer usar alguma coisa mais contundente, alguma coisa que faça estrago nas pessoas, alguma coisa que venha defender a nossa posição, a nossa ideologia, a nossa crença, mas para um cristão verdadeiro, a palavra de Jesus, para você e para mim, é basta. A espada não é uma opção. Pelo contrário, a nossa opção, a nossa arma é dar a outra face. É andar a segunda milha. É perdoar, é abençoar, é amar os nossos inimigos. Esse é o padrão cristão. Da próxima vez que subir o sangue, da próxima vez que você quiser retrucar, lembre que Jesus ensinou você a dar a outra face. Irmãos, eu sei que isso é difícil. Eu sei que muitas vezes não é aquilo que nós carnalmente queremos fazer. Mas o apóstolo Paulo diz aos Coríntios que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Cristo. A nossa arma é outra. Nós vencemos amando os nossos inimigos. É assim que nós amontoamos brasas vivas sobre a cabeça deles. A nossa reação, que talvez seja a maneira mais fácil de entendermos se somos cristãos ou não é reagirmos com força, com violência, mas é reagirmos com amor, segundo o fruto do Espírito em nossas vidas. Então, para você que às vezes age como espada, como Pedro, a palavra de Jesus para você é basta. Não faça mais isso. De agora em diante, use outra arma. Use o perdão, use o amor, e você vai ver que você vai atingir muito mais fácil os seus objetivos. Porque o amor é mais forte do que a morte. E ninguém pode apagá-lo ou afogá-lo. Nem a própria morte. O amor é a melhor maneira de nós reagirmos e agirmos diante das pessoas. Segunda coisa que a gente percebe aqui, que Jesus ensina para aqueles do grupo de com espada, é que Jesus diz ali em Mateus 26, 52, nesse mesmo relato contado por Mateus, Jesus diz para Pedro: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Jesus está dizendo alguma coisa que nós entendemos muito bem. Jesus está dizendo que a violência gera violência. Se você usar a espada, o outro provavelmente usará uma espada ou algo pior ainda para retaliar, para fazer um dano pior em você, o que levará você a usar um armamento mais pesado ainda. E a conclusão disso nós sabemos. Os com espada geram a guerra e a guerra gera destruição. E às vezes o estrago é terrível, é grande demais. Geralmente não termina apenas na nossa vida, mas se estende à nossa família, aos nossos conhecidos, aos nossos amados, e envolve tudo aquilo que temos e somos. Então, como Jesus disse, guarde a espada, pois a espada, quem usa a espada, pela espada acabará morrendo. Sabe, irmãos, não importa se numa briga foi você que começou. O importante é que você pode acabar a briga. Você pode guardar a sua espada. Você pode se render. Você pode exercer o seu amor. Sabe, meus irmãos, nós não somos obrigados a continuar ou inflamar uma briga. Eu sei que, na maioria das vezes, quando a gente estava na escola, alguém começava gritando, briga, briga, briga. Geralmente na hora do recreio ou no final da aula. Não sei se isso aconteceu com você, mas ficava o pessoal, briga, briga, e daqui a pouco se reuniu um grupo de moleques, pessoas ali, meninos, e eu às vezes estava lá para ver uma briga. E era interessante, e uma das razões interessantes é porque a gente sabia que não ia apanhar, mas a gente ia ver ali pessoas apanhando, pessoas brigando, e muitas vezes isso inflama o nosso coração. Isso gera uma certa violência dentro de nós.
Como alguns dizem, há muitas pessoas que gostam de ver o sangue rolando. Irmãos, isso não é de Deus, não. A mensagem de Deus para você é: guarde a sua espada, porque essa espada vai levar você a morrer pela própria espada. Irmãos, cuidado, cuidado. Não seja dessa pessoa que gosta de briga. Pelo contrário, seja daqueles que gostam de acabar com a briga, que gostam de guardar a sua espada, de abandonar essa violência. Terceira coisa que Jesus diz para Pedro, que está ali em Mateus 26, 53, Jesus diz assim para ele: você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Essa palavra de Jesus para Pedro é muito interessante, porque Jesus está falando: Pedro, eu não preciso da tua espada. A tua espada, na verdade, não faz diferença nenhuma. Pedro, se eu quiser, meu Pai manda 12 legiões de anjos, são muitos anjos. Todos eles estão à minha disposição. Se eu quisesse agora, nesse momento, acabar com essa briga, eu não precisaria fazer nada. O Pai já fez tudo para que ela terminasse, mas esse não é o momento agora. Ou seja, nós precisamos entender que Jesus é vitorioso, ele já venceu. Ele já pisou na cabeça da serpente. Ele já acabou com o diabo, a serpente. Ele já acabou com o nosso inimigo ali na cruz do Calvário. Todo o ato que era contra nós, toda a dívida já foi ali, crucificado junto com ele, na cruz. E nós vencemos com ele, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós não precisamos de espada. O que nós temos e precisamos é a disposição de servir ao Senhor. Porque o apoio, a companhia de Deus, nós já temos. E quando nós temos a graça, nós não precisamos usar a força. Meus irmãos, como é importante isso. Quantos irmãos hoje, agora, para defender as suas ideias, têm usado de força? Quando, na verdade, o que faz toda a diferença é a graça. A graça que nós recebemos, a graça que nós podemos doar, o amor que podemos amar, porque Ele nos amou primeiro. Não precisamos de espada. O que precisamos é da graça, porque a graça basta. Não precisamos mais não. Mas existe também aqui uma palavra de Jesus para aqueles que são o sem orelha, que pertencem a esse grupo, como o Malco, que foi. E é interessante que a palavra que Jesus tem para ele é nenhuma. Jesus não fala. Olha só o que diz Lucas, capítulo 22, versículo 51. Diz assim: e tocando na orelha do homem, ele o curou. E eu fico imaginando a cena, a orelha de Malco, que foi decepada, que caiu no chão, que talvez estivesse com areia, sujeira, alguma coisa. Eu imagino Jesus limpando aquela orelha, talvez passando na sua túnica e colocando no lugar novamente. E aquela orelha ali sendo restaurada, curada, pronto, ali ficou novo de novo. Ou se de repente nasceu outra orelha, nós não sabemos como foi o processo. Agora, o que nós sabemos é que Jesus não fala nada. Jesus não justifica Pedro. Jesus não argumenta. Jesus não fala sobre a sua inocência. Jesus não vai colocar a culpa, talvez, na personalidade forte de Pedro. Não. Jesus age. Jesus cura. Irmãos, isso é muito importante para nós. Não sei se em algum momento da sua vida você já foi ferido por alguém que era para amar e perdoar, mas que de repente pegou a espada e te feriu. Talvez em nome de Jesus. Talvez isso tenha acontecido agora com você, nesse momento que nós vivemos de polarização, que uns agridem os outros em nome de Jesus. Mas se você foi agredido, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus não tem um sermão simples para dar para você. Aliás, ele tem, mas o que ele prioriza e ele quer fazer para você é curar o seu coração. Meu irmão, se aquiete. Meu irmão, não se desespere. Meu irmão, em Deus nós encontramos refúgio. Ele é a nossa fortaleza.
Ele é o nosso bom pastor. Ainda que os inimigos cresçam e se multipliquem, como diz o salmista, é no Senhor que nós encontramos amparo. Ele é a nossa força. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, Ele é a nossa fortaleza. Nós podemos descansar o nosso coração. Jesus não é mais um que vem dar um novo sermão para nós. Jesus, Ele vem e nos cura daquilo que nós precisamos. Segunda coisa que a gente percebe aqui é que Malco era um servo do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era aquele sujeito responsável pela prisão de Jesus, que juntou os guardas, os soldados e foi até Jesus, porque queria ouvir de Jesus a sua blasfêmia, para que pudesse prender e crucificar. O sumo sacerdote a gente poderia categorizar como o inimigo, mas Jesus não leva isso em conta. Jesus não leva em conta o lado que Malco está. Pelo contrário, Jesus não vê a situação. Talvez ele viu a situação como um ponto a favor, para que ele pudesse agir abençoando, curando Malco. Jesus vê como uma oportunidade de restauração. Oh, irmãos, isso é maravilhoso. Porque quantas vezes nós estamos confusos, em dúvidas, quantas vezes nós estamos ali emaranhados em questionamentos, em coisas que nós nem sabemos, muitas vezes, talvez até ingenuamente, estamos no lado errado. Os nossos pensamentos, as nossas conclusões não são as corretas. Mas Jesus, pela sua graça, Jesus, pelo seu perdão e amor por nós, Ele vai lá e nos cura a si mesmo. Porque Jesus não está muito preocupado se nós estamos do lado certo ou errado. Lógico que Ele nos quer ver do lado certo. Mas, meus irmãos, Deus é aquele que faz chover sobre os justos e os injustos. Jesus é aquele que se aproxima dos pecadores e come com eles, porque ele sabe que são os enfermos, os doentes que precisam de médico, e ele é um médico que cura. Meu irmão, se você é aquele enfermo que talvez agora esteja em pecado, esse é o momento em que você pode se aproximar de Jesus e ser curado por ele. Independente de como está a sua vida, independente de como você perdeu a sua orelha, Jesus é capaz de te perdoar, porque Ele ama você. Porque Deus nos amou de tal maneira, mas de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que quando nós cremos nele, nós possamos alcançar a salvação, o perdão dos nossos pecados, a cura do nosso coração, e da nossa orelha também. Em terceiro lugar, que a gente percebe aqui com Malco, sem orelha, é que chega um momento na nossa vida que a gente precisa expor as nossas feridas para Jesus. Eu já fui ferido algumas vezes. Eu, uma pessoa que sempre viveu numa igreja evangélica, num lugar que era para servir como hospital, curar os enfermos, mas que muitas vezes age como um campo de guerra, e nós saímos feridos. Talvez essa seja a sua história. Talvez isso pode ter acontecido com você também. Mas deixa eu dizer uma coisa importante. Você precisa expor sua ferida para Jesus. Você precisa mostrar a orelha que está faltando. Você precisa confessar onde está doendo. Você precisa falar para Jesus o que aconteceu na sua vida. E eu vou dizer para você, não vale a pena tentar esquecer, porque nós não esquecemos. Não vale a pena você tentar justificar isso, racionalizar. Não adianta você enganar a si mesmo sobre essa situação, ou você guardar essa ferida e ela se transformar em rancor, em mágoa, que vai contaminar todo o seu corpo. E pior, vai contaminar a sua fé, o seu coração. Não. Confesse, coloque isso diante de Jesus. E Ele vai curar a sua vida. Essa é a grande esperança que nós temos. Que com Jesus há restauração, a cura, uma cura completa.
a começar por onde nós fomos feridos, até chegar ao nosso corpo todo. Com isso, eu queria concluir nessa passagem. Primeira coisa é que Deus quer de você, é que você guarde a sua espada. Meu irmão, guarde a sua espada. Se você é aquela pessoa como Pedro, que pertence ao grupo dos com espada, meu irmão, guarde a sua espada. A violência não vale a pena. Não foi para isso que nós fomos chamados. Nós seremos reconhecidos pelo amor, pelo perdão, por andar a segunda milha. É isso que nos faz diferentes. Por isso, vamos cessar. Lembre, a vitória já foi conquistada por Jesus. Jesus não precisa da nossa espada. Jesus já venceu. O que nós precisamos agora é vencer como ele venceu. Alô? Alô? Ouvindo, Rodrigo? Beleza? Tá, joia. Vou continuar. Irmãos, nós tivemos um tropeço aqui da rede, né, mas estamos voltando e eu queria encerrar essa mensagem, essa palavra, e se compartilhar com os irmãos. Lembrando, talvez, da parte mais importante da conclusão, do que nós podemos concluir dessa mensagem. Tudo isso aconteceu quando Jesus estava dando os seus passos finais para resgatar o mundo. Na noite que ele foi traído, quando ele estava seguindo para o Calvário. Mas, mesmo assim, Jesus teve tempo e interesse para se envolver nos conflitos pessoais de Pedro e Mauro. Olha só que interessante. Eu sei que Deus está pensando nas guerras mundiais, nos governos, nas situações de todas as pessoas, mas ainda assim, Jesus está pensando na sua ferida. E Jesus está pensando no seu comportamento, às vezes, deveras violento. E isso é importante para Jesus. Jesus foi capaz de mudar a sua agenda. A agenda como o Cordeiro de Deus, o Salvador. Ele pôde esperar um pouco, ele pôde dar um tempo e uma oportunidade para dizer para Pedro, basta. E para pegar a orelha de Malco e curá-la. Da mesma maneira, Jesus tem interesse no seu coração, naquilo que você tem passado neste momento, independente do lado que você esteja. Quer seja um com espada, quer seja um sem orelha.